Olá, como vão? Tudo bem? Meu nome é Alexandre Schutt. Eu vim compartilhar um pouco desse momento astrológico, desse portal astrológico importantíssimo que pode-se dizer que inicia a partir desse final de semana ou que se fortalece a partir desse final de semana. 7, 8, 9 de outubro, ou seja, sexta, sábado, domingo de outubro de 2022. Sendo que no sábado, dia 8, oficializa a parada do Plutão no movimento na direção retrógrada e ele retoma o movimento direto em direção a Aquário, ou seja, ele está em Capricórnio e vai em direção a Aquário. E pela primeira vez desse movimento, ele vai tocar no início do signo de Aquário. É bem significativo. A gente vai ter notícias do mundo e vai ter também a possibilidade de ter uma postura consciente e diferente a partir de então. O que eu posso falar? A última vez que o Plutão esteve nesse grau, 27 graus e pouco, que é o que ele vai retomar agora em dezembro, foi quando houve a proclamação da independência dos Estados Unidos da América. E é a primeira vez que o Plutão vai retornar. Com algumas configurações até parecidas. O Urano vai ter uma das configurações, vai estar próximo, saindo de Touro, entrando em Gêmeos. O Marte agora na mesma angulação e ele vai passar novamente no mesmo ângulo. O Plutão exatamente o mesmo grau. Netuno no eixo Peixes Virgem exatamente, ou seja, provavelmente os Estados Unidos e a configuração da política mundial está numa grande metamorfose. Isso inclui tanto as nações, os povos, quanto a pessoa física. A gravação hoje é para nós comemorarmos esse momento e entendermos o quão positivo pode ser. O Plutão vai entrar em Aquário. O Plutão ele tem a ver com uma transformação, uma transmutação de alta performance, profunda, e acontece a cada 250 anos. A média. A gente tem esse período como um período de tensão, onde alguns líderes mundiais eles podem realmente causar problemas. Esses líderes, um especial seria talvez o Putin, talvez com essa coisa da possibilidade de usar bombas atômicas. E é interessante a gente pensar nessa visão, porque se você pegar no eixo de 180 graus, ou seja, na mesma linha, o Plutão entrando em Aquário e antes, quando estava em Leão, ocorreu também uma liderança com muitas mortes e culminou quando estava a 9 graus com bomba atômica, inclusive. Né? A gente tem a história da ação da bomba atômica vinculada a esse ciclo. E foi de fato colocada em prova a 9 graus, ou seja, na Segunda Guerra Mundial, e agora a gente vai entrar num processo que vai ativar a mesma linha, o mesmo grau. Não quer dizer que tenha, mas esse assunto retoma. A gente vai ouvir, já está escutando na verdade, a possibilidade de um líder usar a bomba atômica, ou de um povo usar a bomba atômica e tudo mais. Esse é um assunto que não é brincadeira. Né? Ao mesmo tempo, o Plutão em Aquário é onde a gente pode tomar atitudes profundas, é disso que eu quero falar, atitudes profundas, positivas, regenerativas
tanto ao meio ambiente quanto à sociedade. É como se fosse Plutão e Urano em conjunção, que ocorreu em 1962, 63 até 68. Essa geração, ela chegou a trazer as novas formas de utilizar energias renováveis, pensando sempre no bem comum. O Plutão entrando em Aquário, e a partir desse final de semana ele começando a se direcionar a Aquário, a gente vai ter ambas as forças. Tanto líderes que têm um instrumento de poder e por motivos muito pessoais ou de emoções reprimidas ou coisas assim, eles podem usar esse poder contra a população. E ao mesmo tempo, o Plutão entrando em Aquário, a gente pode potencializar a força da população. É uma das possibilidades. Então, você vê, eu estou aqui gravando numa reserva ecológica, né? Agora uma chuva aqui, uma reserva onde a preservação das nascentes, da biodiversidade, dos animais, das florestas, é o ponto principal. Imagina cada um na sua vida tomar atitudes que seja para preservar o meio ambiente, preservar a espécie humana, ou seja, um empresário que vai pensar nas suas ações de curto, médio e longo alcance, que vai pensar que as suas atitudes como empresário, o que ele vai criar, a energia reversa, né? Ou seja, as embalagens, o produto, o que ele comercializa, ou o consumidor, o que compra, que seja bom para a natureza, que seja bom para todo o planeta. Então isso está em todos os âmbitos, em todas as áreas, na terra, nos oceanos, na agricultura. Então assim, a população ela começa a ter mais potência, inclusive na energia. Plutão tem a ver muito com energia. A energia eólica, a energia elétrica, a energia hidráulica, a energia aonde não usa mais o petróleo. Então a gente vai ter transportes elétricos, embalagens de fato que sejam utilizadas e depois descartadas, que vão ser espalhadas na natureza sem prejudicar o meio ambiente. Então há um estudo muito forte disso. Os transportes, é muito importante que a gente comece a entender que o consumidor, comprando produtos elétricos de qualidade, ele vai contribuir no seu pequeno mundo para evitar a poluição. A poluição é um assunto muito importante. O consumidor também, na hora de escolher na prateleira o tipo de alimento, ele vai ver a origem, ele tem que ver a origem, porque aí ele vai começar a criar um movimento de pressão muito mais forte do que há anos atrás, há 50 anos atrás, por exemplo, quando estava Plutão e Urano, iniciou um movimento que o consumidor começou a ter pressão e começaram a mudar políticas públicas. Agora, com Plutão entrando em Aquário, é muito mais forte, a população pode ter isso. Então, eu meio que comemoro essa possibilidade desse portal que está se abrindo agora, e vão ser pelo menos 2 décadas em Aquário. Quanto mais longe de Escorpião, mais demorado é, tá? Então, para quem quer saber um pouquinho de astrologia, quando estava em Touro, foram 32 anos no signo de Touro. Quando foi em Escorpião, foram 11 anos. Então, à medida que vai se afastando do Escorpião, passou Sagitário, Capricórnio, que entrou em 2008, vai ser em 2024, vai se afastando, vai ficando mais tempo. Ou seja,
a população começa a ter mais consciência. Agora, não é somente em consumo ou em assuntos de guerra. Existe uma consciência maior no quesito minha função de alma, minha função, o que eu posso fazer pelo outro, o que eu posso fazer eu, para mim, como eu entrar em contato comigo mesmo, me conhecer. Esse é um momento muito interessante, porque é como se a gente entrasse profundo no ser humano e no inconsciente coletivo ao mesmo tempo, na sua vida pessoal e no inconsciente coletivo. Então isso pode ser útil para você, você com um casal, você com um sócio, você com um filho, você com os pais, você como família, a família como na sociedade, na comunidade, da comunidade e sociedade já para a cidade, para o estado, para o continente, até ter uma visão mais planetária. E aí as ações, as atitudes ficam bem fortes. O resumo de tudo isso é que desse final de semana a gente vai sentir ameaças, vai ver ameaças reais, onde pode iniciar um processo de uma guerra, né? Isso que eu falei do Putin, mas não uma coisa nacional aqui do Brasil, ainda não é isso, é uma visão maior. Quando foi em 1776, 2 anos antes, 1774, havia já uma guerra pela independência dos Estados Unidos com a Inglaterra, e esse processo era silencioso, era entre os comerciantes, era entre os governos, as leis, as 13 províncias. Vale a pena estudar, nesse momento, a formação dos Estados Unidos, né? Porque essa mesma energia está sendo retomada e a gente pode entender que a participação nossa é muito importante, principalmente no que concerne o bem comum. Tem que ser bom para mim e bom para o outro. Esse sempre é o assunto. Aquário, ele tem a ver com uma distribuição, uma rede muito ampla. É como se fossem as artérias que se distribuem, como o sistema nervoso que se distribui. E então tudo que você fizer vai dar consequências em algum outro lugar, sempre. E se você começar a pensar, nossa, será que a minha ação é boa para o bem comum? Será que a minha atitude, será que a minha intenção e ação andam juntas, ajudando a mim, ao meu grupo, amigos, famílias, comunidade, coletividade, país e a Terra? Será que a gente tem isso? Não. Então eu preciso aprender mais. Eu preciso lapidar. Vai ficar mais forte isso. Vai ficar mais forte. A gente vai ver tantos produtos que vão mostrar dois lados de opção, ou antigo ou novo. E o novo tem que ser para o bem comum. Se houver essa pressão, vai ter, de alguma forma, a população interagindo com as atitudes futuras dos governos. Não estou falando de governo do Brasil, nada disso, da América do Sul, da China, nada. Governo do mundo, ou seja, em qualquer lugar vai haver um senso comum. É como se o inconsciente coletivo agora está pensando diferente. A partir desse final de semana começam a vir informações significativas, aonde ou você toma um curso onde um líder pode estragar com muitas pessoas, né? Isso a gente já viu na Segunda Guerra Mundial, ou onde a população começa a ter um pouco mais de poder ao bem comum. É meio complexo isso, mas é uma realidade. Queira ou não queira, vocês vão ver agora as mudanças ocorrendo nos Estados Unidos. Elas estão para ocorrer esse ano 2023 e 2022 até 2024. E isso também vão ter outros povos que estão se formando, outras
histórias geopolíticas que estão se formando que vão dar um redirecionamento. E esse redirecionamento é importante todo mundo se posicionar. Ou seja, ninguém é preso ao destino, mas o destino ocorre. Então você tem que se posicionar. Então, quando eu falo sobre comemorar esse período, esse portal que se abre, é para que comece a dar um pouco de consciência às histórias que estão ocorrendo. E você vê aonde eu posso me posicionar para o bem comum. Sempre tem que ser para o bem comum. Porque esse é como se fosse uma oitava mais alta de Aquário. Aquário, uma oitava mais baixa, é frio, cada um por si, e pronto. Mas uma oitava mais alta é onde a gente pensa que tem que ser bom para mim e bom para o outro. O outro pensa diferente de mim, mas como é que eu posso também ser útil para ele? Num casal, o cônjuge pensa de um jeito, eu penso de outro. Aonde há um caminho, um ponto médio, aonde há paz. Esse vai ser o assunto. Vocês vão perceber isso ao longo dos anos. E o processo de mudança iniciou agora, de 2022, desse final de semana até 2024. E a partir dali já fica definido os rumos para onde a gente vai ver as próximas mudanças. É isso. Cada um tome a atitude que seja melhor para si e para o outro. Tomar atitude só para si é demodé, porque o Plutão em Áries, ou sei lá, os planetas não estão mais vinculados a isso. Então agora eu não abro mão de mim e também não abro mão do outro. É uma oitava acima. Vocês veem que os Gêmeos, os signos de ar, né? Para a gente começar a fechar essa conversa. Os Gêmeos, o Libra e o Aquário. Os Gêmeos tá lá pensando nele, achando que ninguém vê o que ele pensa, preço de custo, vai ganhar dinheiro aqui. Papá. O Libra abdica de si para o outro. E o Aquário tem que ter os dois. Ele tem que pensar nele e pensar no outro. Para que ao longo da sua existência seja bom, seja prazeroso, seja saudável. A gente vai ver isso para fechar. Nutrientes, saúde, transporte, combustível. Que combustível a gente vai usar? Políticas públicas. Tudo vai estar sendo revisto. E 2022, a partir de hoje, para daqui 2 anos, vai mudar completamente a história. Tomem atitude. Né? Aproveitem esse portal, pensem a respeito e tomem atitude das melhores para mim e para o outro. É isso aí, tudo de bom. Até mais.